The Bluetooth device is ready to pair. Boa tarde, torcida vascaína. Vamos a mais um noticiário do Clube de Regata Vasco da Gama. Esse é o noticiário da tarde, em que já foram discutidos os principais temas durante a manhã, e à tarde vemos alguns assuntos que são de importância. Nesse momento é sobre a cobrança. Pedrinho responde a cobranças para vender SAF do Vasco. Vende para quem? De qualquer jeito? As negociações com investidores. O Vasco vai revender as ações da SAF? O presidente Pedrinho voltou a responder sobre o tema em meio ao crescimento nas cobranças por parte dos torcedores que impulsionam a campanha #RevendaJá, em publicações do clube e comentário nas redes sociais. Pedrinho afirma que o elenco do Vasco, as pessoas me dão o direito de errar. Surgiu a #RevendaJá. Elas me dão o direito de chamar alguém e vender. Vem. Não é assim. Se não mais, uma vez eles querem que a pessoa se coloque na frente do Vasco e se livre. Se eu entrei nesse compromisso, eu tenho que ter responsabilidade. Minha responsabilidade é muito grande, disse Pedrinho em entrevista ao canal Colina em Foco. Abre aspas. Se tivesse um investidor, a parceria já teria sido feita. Tem mais NDIs assinados com fundos, empresários. Vende para quem? Vende de qualquer jeito? Completou. Pedrinho ainda acrescentou sobre o assunto. Tem que entender bem quem realmente tem interesse em ser investidor ou que muitas vezes usa a marca do Vasco. Iluminação de São Januário. O Vasco investiu em melhorias na iluminação de São Januário que devem estar pronto até a estreia da equipe no Brasileirão contra o Santos do próximo domingo. O sistema será adequado às normas da Conmebol e também vai contar com show de luzes como nas grandes arenas. Realmente é preciso iluminar melhor São Januário. Quem olha de cima parece que está vendo muito escuro. Então isso vem bem a calhar essa iluminação. Pedrinho explicou que a obra era um desejo antigo da gestão, mas que só mandou investir nas melhorias depois da conversa com os jogadores de elenco, como Felipe Coutinho e Léo Jardim. A questão da iluminação, é bom deixar claro, isso era um desejo da gestão. Eu vi os jogos e me incomodava muito. Depois de alguns jogos eu chamei o Coutinho e perguntei para ele se ele tinha alguma interferência no jogo. Porque lá de cima pensei, está muito escuro. Visualmente é ruim, cara, não é bom a imagem para a gente. Não é a imagem de ver o jogo, mas parece que o estádio está escuro. Me incomodava. O Coutinho falou que estava um pouco escuro. O Léo reclamou um pouquinho do posicionamento de alguns refletores, explicou ele. E aí nós começamos a iniciativa, respeitando a governança, de direcionar um dinheiro para o investimento dos refletores. Quando surge essa oportunidade, me surgiu o desejo de fazer aquele jogo de luz e tal. Tudo isso tem um custo, mas eu acho que vale a pena. Não é porque depois vai fazer obra no estádio que a gente não pode fazer algumas melhorias. Obviamente a gente classifica para a Sul-Americana e tem alguns cumprimentos sobre questão de iluminação, concluiu.
Vamos ao podcast do Clube de Regatas Vasco da Gama. Episódio analisa os cenários a partir da aprovação do pedido de recuperação judicial, como ficam as dívidas. A medida facilita a possível venda da SAF. O programa também debate a movimentação do clube no mercado. Chegarão novos reforços? Dá o play. Vai trabalhar hoje? É claro que ele vai trabalhar hoje. O garoto propaganda do Ministério do Trabalho, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, dos canais Portão 9 e Expresso 1923 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo. Fala, Luciano. Fala, Murito, Capelo. Claro que eu vou trabalhar, até porque esse podcast é meu. Estamos falando aqui nos bastidores. Luciano tira férias, Murito estava uma semana, um mês na Europa, sei lá, não sei se o Luciano acompanhou. Acompanhei nas redes sociais. E o Capelo, não sei se está morando no Brasil, acho que está em Barcelona ainda, Capelo. Não, eu tô no Brasil, já faz um tempo. Já faz um tempo, mas eu tô aqui todo dia, todo podcast do GE, para tratar de todos os assuntos e hoje com um foco especial na SAF. Vamos saber do Capelo, ele vai trazer aqui para nós se o Vasco vai vender para o Grego ou não vai vender para o Grego, que é a grande campanha aí das redes sociais. E, enfim, saber também sobre a recuperação judicial aí, os detalhes desse pedido do Vasco e como isso pode ajudar a gente daqui para frente e quais os riscos envolvidos nisso também, porque existem, né? Então, acho que vai ser um podcast mais para ouvir do que para falar. E na hora de falar de besteira de futebol lá, você me chama, tá, Luciano Melo? Que eu tenho várias opiniões a dar aqui. Mas eu já tenho o primeiro corte desse podcast, que é João Almirante diz, abre aspas, esse podcast é meu. Vou pedir esse corte e colocar bota na home e nas redes sociais do GE. Vamos lá, então. Vou começar pelo Capelo também, depois da apresentação. Vou começar perguntando para ele. Capelo, acho que o básico é explicar o que é a recuperação judicial, por que o Vasco decidiu entrar com esse pedido, por que ele foi aceito, né? Claro que aí é mais a cabeça do juiz, o porquê que foi aceito, mas o que levou o Vasco a entrar com pedido de recuperação judicial? Lembrando que tem uma peculiaridade, né? É do clube e da SAF. A gente viu alguns pedidos recentes de clube aqui no Brasil, mas o Vasco pediu das duas entidades, né? Tanto do clube quanto da SAF. Por que isso e o que isso muda na dívida do Vasco e na vida do Vasco no dia a dia? Em resumo, a recuperação judicial é uma negociação com credores feita de maneira centralizada e mediada pela justiça, né? O clube ele tem um período que agora que já foi aceita pelo juiz, ele vai ter esse período para negociar uma proposta com os credores, apresentar essa proposta. Então, durante esse período, ele se livra ali de execuções, penhoras, bloqueios, tudo aquilo que inviabiliza a atuação do clube nessa fase. Teoricamente deveriam ser 6 meses, mas a gente sabe por outros processos de recuperação judicial que costuma levar mais tempo e esse benefício ele é estendido. Então, quanto tempo vai levar a gente não tem certeza, mas costuma levar aí alguns meses. Então, de imediato, o clube vai respirar financeiramente, tendo esse período para bolar essa proposta. E aí ele vai apresentar essa proposta aos credores, né, todos de uma vez, dizendo algo como: olha, o Vasco se dispõe a pagar o que tem a ser pago nos próximos 10, 15 anos, com um desconto de 80%. E aí os credores vão tomar a decisão se eles vão aceitar ou não. Obviamente é mais complexo que isso, eu só estou simplificando para a gente entender qual é a dinâmica. Se os credores disserem que sim, muito bem, a SAF ela segue adiante, a associação também, e se os credores disserem que não, aí o plano é rejeitado, não tem mais nenhuma alternativa, abre-se um processo de falência, leiloa tudo, fecha as portas, suspende a atividade. Então, é um processo bastante crítico, bastante delicado. Ele nunca deu errado em nenhum outro clube de futebol no Brasil ou no exterior, tá? É bom que se diga isso, mas é um processo que, se chegar ao fim dele e os credores rejeitarem todas as propostas e não quiserem de nenhuma maneira aceitar o que o Vasco propuser, pode sim acabar num processo de falência. Em relação ao dia a dia, Capelo, a partir desse momento você respondeu, por que o Vasco entrou e o que isso
qual é o que acontece nesse pedido de recuperação judicial. Mas o Vasco hoje é um clube de futebol na Série A que está disputando a Copa do Brasil, que está disputando a Sul-Americana. Depois de 5 anos, o Vasco está de volta aos torneios internacionais. E o Vasco, daqui a pouco, né, daqui a 10 dias, o Vasco começa a jogar toda quarta e domingo, durante 2 meses. Aí para o Mundial, e quando voltar para o Mundial, se o Vasco ainda estiver nas outras competições, é no mesmo pique de quarta e domingo toda hora. O Vasco tem questões a serem definidas dentro de campo, que no fim das contas é o que mais interessa ao torcedor. Como vai pagar o salário, como vai fazer novas contratações ou não fazer, mas o Vasco acabou de pagar por alguns jogadores, né? O Vasco trouxe o Nuno Moreira, o Garré e o Lloyd, jogadores pelos quais o Vasco precisou pagar. Como fica o dia a dia, como fica a vida cotidiana do Vasco depois desse pedido de recuperação judicial que foi aprovado pela Justiça? O dia a dia ele fica mais simples porque o Vasco ele deixa justamente de sofrer essas execuções, esses bloqueios, né, que são essas as coisas que sufocam um clube de futebol no seu dia a dia, aquele clube que está endividado, né? Então, se o Vasco fatura 300, 400 milhões de reais por ano, a gente vai descobrir isso em breve quando sair o balanço financeiro do ano passado. Imagina, se entra um dinheiro no caixa, tem um monte de credor hoje que está apresentando as suas cobranças, que tem processos que já venceu na justiça, e a justiça está determinando que as contas sejam bloqueadas, que o dinheiro seja subtraído para pagar esse credor. Uma vez que o processo de recuperação judicial foi aceito, né, o início dele, tudo se suspende e o Vasco consegue respirar. Então, o que entrar no caixa vai ser usado para pagar salário do jogador, para pagar a atividade do futebol, para pagar a manutenção do clube social, enfim, todos aqueles gastos do dia a dia. E isso já é uma vantagem desse curto prazo. Fazer investimento para comprar jogador é outra vantagem. Se o dinheiro está livre, ele não está sendo gasto para pagar aquela dívida que está sendo arrastada, essa dívida vai ser tratada na recuperação judicial primeiro, o Vasco consegue respirar para fazer algum tipo de investimento. Então, esse curto prazo, a grande vantagem é essa: o Vasco ele deixa de estar sufocado pelas dívidas que vêm sendo arrastadas, e a particularidade que você citou na primeira pergunta é que Cruzeiro, Coritiba, outros clubes que fizeram a recuperação judicial, eles fizeram na associação civil, e a SAF ela tem a responsabilidade de pagar aquele acordo que a associação civil fez na recuperação judicial. No caso do Vasco, como o Vasco vendeu a SAF para a 777 e no momento da venda ele transferiu as dívidas todas para a SAF, a associação ficou com muito pouca dívida com ela, ele vai fazer 2 processos, né, paralelos. Vai ser uma recuperação na associação e uma recuperação na SAF. A primeira SAF vai passar por uma recuperação judicial aqui no futebol brasileiro. E existem mecanismos, Capelo, antes de passar para o Murito para tentar entender a lógica mais aplicada ao dia a dia do Vasco, quando eu falei de jogadores que foram recém-comprados pelo Vasco, já no meio desse processo, existem mecanismos na recuperação judicial para evitar ou definir o que é feito com possíveis novas dívidas? Um exemplo concreto: se o Vasco não pagar o Casa Pia pelo Nuno Moreira, jogador que acabou de ser contratado pelo Vasco, qual é o mecanismo que evita ou que define o que é feito com novas dívidas que são contraídas pelo clube e pela SAF, nesse caso, pelas 2 entidades, depois da aprovação da recuperação judicial? Sinceramente, eu não tenho uma resposta muito precisa para essa situação, Luciano, porque quando você apresenta a recuperação judicial, você já inscreve nela todas as dívidas que você tem e que você pretende negociar nesse processo, né? E aí entram todas as dívidas que você tem trabalhistas, com ex-jogadores, ex-treinadores, ex-funcionários, dívidas cíveis, que são com fornecedores, com empresas e também com jogadores, porque aquela dívida de direito de imagem ela é com o CNPJ, então ela entra como uma dívida cível. Não entra a dívida com o governo, né? Então, amigos, esse foi o vídeo que eu planejei para esse final de tarde. Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal.